Uma notícia terrível acabou de ser confirmada aqui neste exato momento para Luiz Inácio Lula da Silva e deixou a esquerda extremamente desesperada. É uma bomba gigante que foi confirmada, que foi divulgada, e eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques desta notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Não só a esquerda está completamente desesperada, mas figurão do judiciário também ficou bastante preocupado. Sim. Vocês vão entender o teor de tudo isso a partir dessa informação bomba gigante que acabou de ser confirmada, que caiu como uma bomba certeira, direto ali no peito de Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Vocês vão ficar de queixo caído. Além dessas, eu vou trazer outras várias informações. Pessoal, eu vou trazer aqui uma notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ficar impactados. É uma outra bomba também que foi divulgada aqui também, que eu separei para trazer ela de forma bem atualizada para vocês. Gente, não vou dar spoiler, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou trazer tudo de forma bem rápida, breve e bem objetiva, de forma bem compacta. Vou tentar ser o mais sucinta para esse vídeo não ficar muito longo. Só rapidamente quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, para você fazer parte aqui da nossa família. Se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, que esse é o lema aqui do nosso canal, convido você a se inscrever aqui embaixo, ó. Aqui embaixo no seu vídeo tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar em cima, clicou automaticamente e o melhor, gratuitamente você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família, aqui você será muito, mas muito bem-vindo, eu prometo aqui para todos vocês. Gente, logo de cara, eu quero trazer aqui um vídeo bomba do Eduardo. Pessoal, logo de cara, eu quero trazer para vocês aqui um vídeo bomba do Eduardo Bolsonaro mandando um recado reto e direto para a Polícia Federal. Essa mesma PF que está perseguindo o Bolsonaro. Vejam só o recado, tá? Que o Eduardo Bolsonaro acabou de enviar como um míssil teleguiado em direção à Polícia Federal. Só assistam, gente. Vejam só. Diz que Eduardo Bolsonaro cometeu injúria contra delegado. Agora, deputado está sendo condenado por delegado sem passar pela justiça. Mas o fato é por conta disso daí, ó. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Com base no vídeo do discurso, a Polícia Federal abriu, em agosto, uma investigação. Parabéns, policiais federais. Um deputado e um senador têm imunidade parlamentar para falar. Agora, se fosse para falar só coisas bonitinhas, não precisava do texto constitucional. O texto da imunidade ele serve exatamente para esses casos. No final das contas, é um delegado federal tentando nos censurar. Pelo amor de Deus, não vão conseguir. Eles estão, na verdade, querendo criar uma cortina de fumaça para que a gente não bote as outras energias naquilo que realmente interessa, que é o dólar chegando a 6, das roubalheiras que estão acontecendo, mas também esperar o quê, né? Tiraram um cara da cadeia para botar na presidência, só pode dar problema. Não parar, não precipitar, não retroceder, é manter em pé, com liberdade de expressão, falando as verdades todos os dias, a gente vai mudar essa bagaça. PF de... Tá aí, gente, tá? Um recado reto e direto do Eduardo Bolsonaro para a Polícia Federal, gente, tá? Eduardo Bolsonaro peitando aqui a PF. Muito, mas muito corajoso. Afinal de contas, um deputado federal, um parlamentar, ele tem essa prerrogativa, né, da imunidade parlamentar. E é assim, estarrecedor, né, gente? Um PF, né? A Polícia Federal querendo intimidar um parlamentar que foi colocado ali através do voto popular, representante legítimo do povo, que é o parlamentar, né? E segundo ele, será que essa questão dessa reação da PF, né, contra o Eduardo Bolsonaro, será que não seria uma cortina de fumaça realmente para tentar
atrapalhar toda essa questão que está sendo divulgada contra Luiz Inácio Lula da Silva e o Haddad, afinal de contas, o dólar mais de 6,10. A última vez que eu olhei aqui parece que estava 6,14, 6,16. Então, assim, gente, o Brasil afundou literalmente. O Lula e o Haddad conseguiu enterrar o Brasil, a economia do Brasil. E a PF, gente, está aqui preocupada em mandar recado pro Eduardo Bolsonaro. E é lógico que ele não ia deixar isso barato. O PF tentando intimidar um parlamentar. É aquele ditado, né, gente? É o poste querendo mijar no cachorro. Isso é extremamente grave. E ainda bem que o próprio Arthur Lira está intervindo em nome ali dos parlamentares, está dizendo para a PF, ó, pega leve aí, porque nós não vamos ficar quietinhos, não, se vocês continuarem indiciando deputados, senadores por suas falas na tribuna, exatamente por causa da imunidade parlamentar. Vocês concordam com o Eduardo Bolsonaro? Vocês acham que essa perseguição da PF contra deputados, principalmente aliados do Bolsonaro, pode ser uma cortina de fumaça para tentar amenizar, apagar essas críticas duríssimas contra esse corte de gastos desastroso do Haddad e do Lula, e com essa alta avassaladora no dólar que vai destruir a economia brasileira? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar bastante, mas bastante atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês, porque eu prometo que vai valer a pena cada segundo. O deputado federal Cláudio Branchieri, do Podemos, acaba de explodir a bomba que o Lula e o Haddad estão preparando para o povo brasileiro. Gente, vocês acham que tá ruim o que o Haddad acabou de anunciar? Gente, vocês não fazem a menor ideia do que está por vir. E o deputado aqui acabou de explodir e revelar a maior bomba que o Lula está preparando para explodir no colo de todo o povo brasileiro, gente, tá? Vocês vão ficar de queixo caído, impactados com essa bomba que acabou de explodir. E ele aqui, ó, decidiu jogar a lama no ventilador e realmente, definitivamente revelar toda a verdade, gente, tá? Coloquem o cinto de segurança, se preparem, porque a bomba que vai explodir nos próximos dias é gigante. Presente do Lula para os eleitores brasileiros. Agora eu quero só ver, gente, tá? Se algum eleitor de esquerda que votou no Lula, depois de assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui agora no seu tela, eu quero ver se esse eleitor da canhota de esquerda que fez o L vai ter a coragem de algum dia votar no Lula e no PT novamente. Só assistam, gente, tá? É uma pancada, é uma bomba que o Lula e o Haddad estão preparando para o povo brasileiro. Vejam só. Isso aqui, gente, é o deputado federal Cláudio Branchieri, tá? Do Podemos, tá? Vejam só. Se tem um dia que Deus decidiu, o Brasil jamais será um país rico, foi no dia que Luiz Inácio Lula... Tem um dia que Deus decidiu, o Brasil jamais será um país rico, foi no dia que Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo. Porque ele virou presidente e nos condenou à miséria perpétua. O que nós assistimos ontem no pronunciamento do ministro Fernando Haddad foi um show de horrores num nível que eu poucas vezes vi no Brasil. A bancada da esquerda aqui, a deputada Tão Preto, estava tranquila e feliz. Eu até entendo. Preocupado estamos nós, que sabemos o básico da matemática. Se vocês acham que eu estou mentindo, olha o preço do dólar hoje, que bateu R$6, olha o juro que 2 anos bateu 14. O Haddad tinha que anunciar um corte de gastos, resolveu anunciar uma bomba fiscal. E o Brasil assistiu atônito a um ministro que simplesmente colocou uma bomba relógio no colo de todos os brasileiros. Eu confesso que desse governo eu esperava o pior. Mas isso que eu tô vendo é muito pior do que eu esperava. O Haddad, nesse pronunciamento, tirou o jaleco de ministro da Fazenda, colocou o jaleco de candidato a presidente. Ficou falando das conquistas, que segundo o deputado Adão Preto nós poderíamos ficar a tarde inteira aqui falando, que eu tô tentando descobrir quais são, e absolutamente esqueceu ou ignorou de falar efetivamente dos cortes de gastos. Falou o tempo inteiro de conquistas que não aconteceram e esqueceu de dizer que todos os aumentos de salário mínimo e assim por diante foram às custas do endividamento e do comprometimento das gerações futuras sobre o corte de
de gastos, falas genéricas, pouco detalhamento, muita omissão. 70 bilhões de reais, segundo a Haddad, para os próximos 2 anos. 30 bilhões no ano que vem, 40 bilhões em 2026. Haddad omitiu que dos 70 bilhões, 10,3 bilhões de reais são cortes da educação, que a bancada do PT sobe o tempo todo dizendo aqui que é prioridade do governo federal. 11,9 bilhões de reais são cortes de aumento do salário mínimo que não serão concedidos, ou seja, não é corte. É mais ou menos como eu estar quebrado hoje, por conta dos gastos que eu fiz no passado, e dizer que para mim resolver meu problema, eu não vou sair para comer num restaurante na semana que vem. 14,4 bilhões de reais são cortes das emendas impositivas, o que é correto. O Congresso tem que cortar na carne, não há absolutamente nenhuma dúvida. O problema é que essa estimativa é baseada numa projeção superestimada. Ela não existe. 7 bilhões dos cortes serão retirados dos programas sociais. E mesmo com tudo isso, o corte de gastos é irrisório. Corte de luxo, corte de despesa de viagem, corte ou impedimento da compra do avião de 1,4 bilhões de reais do Lula, ninguém fala. Mas para cortar benefício social, são os campeões. Omitiu também o corte ou a readequação do abono salarial, que hoje todo trabalhador que recebe menos de 2 salários mínimos em média por mês recebe, e a partir de 2027 essa linha de corte vem para 1,5 salário mínimo. Grande parte do ajuste também vem do corte do abono salarial. Trabalhadores, a educação e os pobres pagarão a conta dos luxos e do desajuste fiscal desta bancada aqui, sobre a isenção de quem ganha até 5 salários mínimos. Um desvio e uma omissão. Omissão. O Haddad vai limitar a dedução e imposto de renda dos gastos com educação, saúde, odontologia, fisioterapia. É isso. Grande parte da isenção do imposto de renda para quem ganha acima de 5 mil reais será feita às custas da classe média. De novo, para conseguir colocar uma cortina de fumaça nessa palhaçada, o Haddad anuncia que os famosos super ricos, ou seja, aqueles que ganham acima de 50 mil reais, passarão a pagar uma alíquota mínima de imposto de renda de 10%. 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano ou 100 mil dólares. No Brasil, é super rico. Nos Estados Unidos, um gerente de farmácia ganha 100 mil dólares por ano. Um podólogo ganha 100 mil dólares por ano. Um assistente de equipe médica ganha 100 mil dólares por ano. No Brasil, super ricos. O Haddad não faz a mínima ideia do tamanho da bronca. Ele não sabe quanto vai custar a isenção até 5 mil reais e tampouco não sabe calcular quanto os famosos super ricos vão pagar a tal da isenção de imposto de renda. Uma coisa já todo mundo sabe. Ninguém que conhece a matemática básica acredita no rombo fiscal que o Haddad anunciou ontem será coberta pelo pagamento de super ricos. Isso aí é pra ganhar trouxa. Essa fala do Haddad é pra atiçar a militância que não sabe matemática básica. A verdade é que ontem o Brasil se aproximou um pouquinho mais do precipício, um pouquinho mais perto de nós chegarmos a um ponto sem volta na curva de endividamento público. E a deputada Luciana Genro, logo eu saí daqui, disse que a minha fala é típica de quem protege os ricos. A política econômica deles produz miséria e pobreza em escala industrial. O meu sonho é de que a classe média tenha o padrão de vida dos super ricos hoje. De que um podólogo ou uma podóloga ganhe 600 mil reais por ano. Mas com essa política econômica aqui, a pobreza brasileira, ela é inevitável. E esse é o maior problema do Brasil. A América Latina tem 30 países. 15 deles são mais ricos que o Brasil. Tem um padrão de vida melhor. O mundo tem 188 países. 85 deles têm um padrão de vida melhor que o nosso. O problema do Brasil é a pobreza criada, mantida e perpetuada pela incompetência, essa política econômica caótica e desastrosa que esse bando incompetente insistem em impingir o Brasil. O Lula é o maior flagelo que esse país já teve. Se tem um dia que Deus decidiu o Brasil jamais será um país rico, foi no dia que Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo. Porque ele virou presidente e nos condenou à miséria perpétua. E depois que ele sair da presidência, ele vai sair da presidência em 2027, tenho certeza, nós ficaremos anos corrigindo os desequilíbrios e as distorções produzidas por esse bando incompetente. Ou seja, né, gente, aquela fala que eu sempre falo para vocês, parece que o Lula voltou, né, para a presidência da República para destruir o povo brasileiro. Ou seja, com esse anúncio, né, desse suposto, né, corte de gastos, que na verdade não vai ter corte de gastos absolutamente nenhum, o Lula tentou apaziguar a situação e a coisa ficou ainda mais desesperadora para o Lula, para o Haddad e para o PT. E daqui a pouco, gente, tá? Foi confirmada aqui uma notícia terrível para o Lula. E eu faço questão de trazer aqui. Se o Lula, né, tinha alguma intenção de se candidatar, de ser presidente do Brasil em 2026, essa chance acabou de ser sepultada aqui neste exato momento com essa informação que acabou de ser divulgada.
Gente, olha só essa notícia que foi divulgada aqui. Deixa eu trazer isso aqui antes para vocês, porque vejam só o que foi divulgado pelo portal de notícias UOL. Lula não tem substituto. Essa é a não posso falar aqui o restante do Brasil, diz Mijuca. Você que tá do outro lado dizendo o fato de o Lula não ter substituto, um sucessor, isso é ruim para o Brasil? Mas vindo de um presidente de um país vizinho de extrema esquerda, a gente não pode esperar outra coisa. Mas o mais importante aqui é de que esse próprio o Pepe Mujica aqui está endossando e confirmando que realmente o Lula não tem substituto, o Lula não tem nenhum sucessor. Olha essa bomba aqui, gente, no colo do Lula. José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, lamentou em entrevista à AFP, publicada nesta sexta-feira de 29, a falta de potenciais substitutos ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu? Lula está perto dos 80 anos de idade. Começou o Mujica. E ele não tem substituto. Essa é a do Brasil, acrescentou. O Uruguai também lamentou o autoritarismo na América Latina. O autoritarismo na América Latina é um passo para... Ou seja, eu não vou nem continuar aqui o restante, mas a fala principal dele aqui foi essa, né? Porque na opinião dele, que é assim, muito aliado do Lula da Silva, são amigos políticos de longa data, ele disse que o pior para o Brasil é o Lula não ter substituto. Gente, eu assim, o meu posicionamento é completamente contrário. A salvação do Brasil, a salvação para o Brasil é exatamente o fato de o Lula não ter um substituto, porque o Fernando Haddad, depois desse desastre nessa sua gestão fracassada como ministro da Economia, vocês acham mesmo que alguém vai querer Fernando Haddad na presidência da República? Porque, segundo informações de bastidores, se o Lula não se candidatar ou se porventura acontecer algum impedimento na sua candidatura para 2026, questão de idade, por exemplo, né, questão de saúde, o sucessor seria o quê? Fernando Haddad. Vocês acham mesmo que o Fernando Haddad vai conseguir ser presidente da República nesse fiasco que está sendo a sua gestão como ministro da Fazenda e da Economia? Acho muito difícil. Agora, gente, um recado importantíssimo do Bolsonaro. Isso aqui, gente, é o Bolsonaro. Vou colocar aqui agora, ó, na tela para vocês. Um recado de Jair Messias Bolsonaro ao povo brasileiro, detonando Lula da Silva e figurão aí do STF. Vocês vão entender, vejam só. Aí, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. No governo Bolsonaro, o dólar a R$4, eles criticavam. Falavam que o Bolsonaro não sabia governar. E aí, presidente, a R$6 hoje? Né? Corrigindo, 6. Aí, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. No governo Bolsonaro, o dólar a R$4, eles criticavam. Falavam que o Bolsonaro não sabia governar. E aí, presidente, a R$6 hoje? Né? Corrigindo, 6,16. 6,16, né? Influencia a nossa economia, no alimento do pobre na ponta da linha, porque isso impacta de insumos do agronegócio. Ou seja, o Brasil ladeira abaixo. Botou um cara que não administra a própria vida para administrar o Brasil. Lamentavelmente, o destino é esse. Mas espero, a graça de Deus, brevemente, interferindo democraticamente na política, nós, a direita conservadora, voltar ao poder e botar o Brasil no rumo da prosperidade novamente. Se okay? Deus quiser, presidente. Valeu. Nós precisamos do senhor em 2026, Brasil precisa do senhor. Abraço. O Brasil inteiro, né, gente, precisa do Bolsonaro de volta para salvar o Brasil dessa desastrosa gestão do Lula da Silva. Pessoal, eu vou trazer aqui essa informação aqui para todos vocês, que no meu ponto de vista, tá, é uma notícia terrível para o Lula da Silva se ele realmente tem intenção de se reeleger, de se candidatar e se reeleger à presidência da República em 2026. Vejam só, gente, isso aqui é a confirmação, é a consagração do quanto esse governo Lula está sendo um fiasco, o quanto Lula está sendo um presidente fracassado. E essa notícia aqui, com certeza, vocês não vão ver ela passando no Jornal Nacional, ganhando aí 5 minutos no Jornal Nacional, 20 minutos no Fantástico da Vida. Não vai, porque eles fazem questão de esconder esse tipo de informação.
Esse aqui, tá? Esse aqui é um tipo de notícia que o Lula gostaria de esconder para todo o sempre. Mas tem canais como esse aqui para revelar toda a verdade. Com Lula, dívida bruta do Brasil supera 9 trilhões e bate recorde histórico. Mais um recorde histórico para a conta de Luiz Inácio Lula da Silva, porque o dólar nunca esteve tão alto na história do Brasil. Agora, mais um recorde para a conta para o lombo de Lula. Tá aqui essa informação divulgada pela revista Oeste. A dívida bruta do Brasil ultrapassou em outubro a marca de 9 trilhões. É a primeira vez que isso acontece na história do país. O acumulado do endividamento somou 9,032 trilhões no mês. Isso representa uma alta de 1,16 em relação a setembro. Nesse sentido, comparado a outubro de 2023, o aumento é de 14,13%. Os dados fazem parte do relatório Estatísticas Fiscais que o Banco Central divulgou nesta sexta-feira 29 em Brasília. A dívida bruta do governo geral inclui principalmente o que deve o governo federal, o Instituto Nacional de Seguro Social e os governos estaduais e municípios. Crescimento da dívida em cada governo, confira. Aqui estão todos os dados, gente, tá? Tá aqui, ó. Governo Lula, 674,9 bilhões. Governo Dilma, tá aqui. Governo Dilma, mais aqui. Governo Bolsonaro, e o governo Lula, 1,87 trilhão. Gente, mais um recorde para a carreira, para a vida política de Lula. E eu vou ser muito sincera e honesta com todos vocês. Se o Lula tem algum resquício de intenção de se reeleger à presidência da República, isso aqui foi um último prego no caixão das possibilidades de Lula conseguir se reeleger à presidência da República, porque depois da divulgação dessa notícia aqui, não resta a menor dúvida de que a gente tem a impressão de que a intenção do Lula é realmente destruir o Brasil. E ele está fazendo isso magnificamente bem, né? Super bem. Se ele entrou para destruir o Brasil, ele está fazendo numa velocidade impressionante. Não vai nem precisar dos 4 anos para fazer isso. Lamentavelmente, gente, tá? Próxima informação. Vejam só isso aqui, como é que é o modus operandi da esquerda. Ministro de Lula culpa Campos Neto por alta do dólar. Então, esse é o modus operandi. O Lula, ele nunca tem culpa de nada, tá? O Lula, ele gasta. O Lula, a Janja da Silva, eles gastam, tá? Como se não houvesse um amanhã. Tá aí governando com quase 40 ministérios. Para que isso? Isso só gera gastos e gastos para a União. Gasto para o povo brasileiro. Gastos para nós, que pagamos tudo isso com o dinheiro dos nossos impostos. Aí vem o ministro do Lula e diz que a culpa, tá, desse fracassado governo Lula, a culpa de toda essa gastança desenfreada do Lula, que está culminando nesse desastre econômico, a culpa é do Banco Central, do Campos Neto, presidente do Banco Central. Gente, eles são muito covardes e ardilosos, gente, tá? Aqui, ó. O ministro da Casa Civil, o Rui Costa, culpou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela recente valorização do dólar, que alcançou mais de $6, né? Ele deu, parece que passou, gente, 6,16, meu Deus do céu. Onde que o Brasil vai parar? Tá? Ele deu a declaração nessa quinta-feira, dia 28. Segundo Rui Costa, essa alta decorreu de uma ação deliberada de Campos Neto com o objetivo de gerar instabilidade política e econômica no Brasil. Segundo ele, abre aspas, todo esse questionamento de hoje no mercado foi deliberadamente, em nossa opinião, motivado e startado, ou seja, iniciado pela atual direção do Banco Central, afirmou o Rui Costa, que, na minha opinião, numa visão política de boicote ao governo, ficou criando uma sensação permanente de instabilidade. Então, na opinião dele, tá, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, está fazendo um boicote para prejudicar o Lula da Silva. Só que ele esqueceu de mencionar que... E a gastança do governo Lula? Será que não contribui para esse caos em que o Brasil se encontra economicamente se falando? Ou seja,
Nunca a culpa é do Lula, tá? A gente tem o recorde de queimadas na Amazônia, né? No Pantanal, a culpa não é do Lula, né? A gente tem crise, né? Muitas pessoas, falta de insumos, de remédios nas farmácias populares, mortes e mortes por dengue, e a culpa nunca é do Lula da Silva. Absolutamente nada, gente. Nada é culpa do Lula. Eu fico impressionada, gente, tá? Próxima informação que eu preciso trazer aqui para vocês, essa aqui, ó. Conselho Nacional de Justiça afasta juiz citado em inquérito sobre suposto plano de golpe. Ou seja, foi afastado. O Conselho Nacional de Justiça afastou o juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, DRF4, Sandro Nunes Vieira, citado no relatório da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe. A informação foi confirmada pelo CNJ do site Metrópolis. O Conselho informou que o afastamento ocorreu em razão de ofício do Supremo Tribunal Federal que informava sobre a conduta do magistrado. Sandro Nunes não está entre os 37 indiciados pela PF, pela Polícia Federal, e no relatório de 884 páginas sobre a suposta tentativa de golpe, a corporação afirma que o juiz teria prestado uma assessoria informal e ilegal do Partido Liberal do PL na representação contra as urnas depois das eleições de 22. Muito grave, né, gente, tá? Uma situação que ainda está sendo investigada e toma-se uma decisão drástica dessa de afastar um juiz por supostamente ele estar envolvido em algo a ver com esse suposto plano de golpe. É muito triste, né? Eu fico pensando assim, gente, para punir a direita ou qualquer coisa ligada à direita, a justiça ela funciona muito rápido. Vocês já repararam isso? Como a justiça funciona rápido para punir a direita ou qualquer aliado, ou indícios, né, de que seja aliado de Bolsonaro, qualquer coisa nesse sentido. Tentou ajudar o Bolsonaro, afastado, expulso do cargo. Tentou ajudar a direita, expulso do cargo. Então, assim, gente, é muito perigoso o caminho que a gente tá indo. É extremamente perigoso. É isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado das informações. Eu vou ficando por aqui, gente, tá? Se você ficou até aqui, obrigada pela sua paciência, pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal e, ó, até o nosso próximo encontro.